Espírito Santo de Deus, esteja aqui hoje presente, fale os nossos corações, fale o coração de cada um que está aqui de forma poderosa, Pai. Que o Senhor traga o seu recado, que o Senhor traga a sua resposta, que coisas que não são compreendidas em nossos próprios corações venham ser compreendidas hoje. Que nós venhamos, ó Pai, a ter um entendimento melhor de nós mesmos. Que nós venhamos sair daqui com o entendimento da Tua voz, do Teu querer. Pai, age em nosso meio aqui hoje. Fala aos nossos corações. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. E o tema da palavra de hoje é inteligência emocional. Você é inteligente emocionalmente? Talvez até o dia de hoje, amados, muitos de nós tenham associado a inteligência àquelas pessoas que tiveram bons desempenhos acadêmicos. Ou seja, aquelas pessoas que foram nota 10 na escola, aqueles que sempre tiravam notas altas. E realmente, as pessoas, os alunos que tiram notas altas no colégio, realmente eles são pessoas inteligentes. Essa é uma afirmação realmente correta. Mas será que a inteligência está limitada apenas a um bom desempenho acadêmico? Será que aqueles que não têm um bom desempenho na escola ou na faculdade não são pessoas inteligentes? Será que é isso? Durante muitos anos, o mundo, amados, julgou a inteligência dessa forma. Só que nos anos 80, apareceu um cara, um neurologista, um psicólogo, chamado Howard Gardner, que ele propôs uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, que sugere que os seres humanos têm diferentes habilidades cognitivas, ou seja, que o ser humano tem diversos tipos de inteligência. Pessoas que tinham um baixo desempenho acadêmico na escola, até então, eram julgadas pessoas totalmente burras. Eram julgadas pessoas sem inteligência. Só que esse cara, ele trouxe uma realidade na qual o mundo não enxergava. O que o mundo enxergava que o cara era inteligente? Era aquele que tinha um bom QI. O teste de QI, o que ele vê? É resultado de experiência lógico-matemática. O cara que era bom em matemática, bom em resolver problemas matemáticos, ele tem um QI alto. E o cara que não se enquadrava nisso, o que ele era considerado para a sociedade? Burro. Só que esse cara com essa teoria, ele começou a provar através da sua teoria que isso não é verdade. Que as pessoas têm tipos de inteligência diferentes. Exemplo, pessoas que tiveram péssimo desempenho acadêmico, mas são excelentes músicos. Outro exemplo, pessoas que tiveram um péssimo desempenho na escola eram considerados alunos muito ruins, mas desenhavam tremendamente. Eram desenhistas fantásticos. Um outro exemplo, pessoas que tiveram um desempenho pífio dentro da escola, mas eram atletas fascinantes. Então, essa teoria mostrou que existem vários tipos de inteligência. E eu poderia citar várias outras habilidades que as pessoas têm, mas eu quero me ater em duas, que é a inteligência intrapessoal, que é a inteligência que você tem interagindo consigo mesmo, é a forma que você lida e interage consigo mesmo, e a inteligência interpessoal, que é a capacidade que nós temos de interagir e compreender as outras pessoas. E nós vamos nos concentrar nesses dois tipos de inteligência, porque a soma dessas duas habilidades é o que nós chamamos de inteligência emocional. E a Bíblia, ela fala sobre esse tema ao nos ensinar a dominar os nossos sentimentos que temos pelas pessoas e por nós mesmos. E também nos ensina a não sermos dominados por esses sentimentos. E a palavra de Deus nos ensina que é possível transformar as nossas emoções através da fé em Jesus Cristo. Amados irmãos, saber controlar as nossas emoções é uma dádiva que muitos ainda não alcançaram.
A Bíblia nos afirma isso. Em Provérbios 16:32 diz: quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente. Ou seja, quem consegue controlar a sua ira é considerado melhor do que um homem que combate em guerra. A Bíblia já está afirmando isso. A Bíblia também nos afirma que saber controlar as nossas emoções é uma das definições de sabedoria. Vejam isso, amados. Provérbios 17, 27 e 28. Isto é o que significa ser sábio. Saber controlar as palavras e manter a calma. Vejam isso. Que importante é saber controlar as emoções. Jesus mostrou autocontrole e equilíbrio emocional mesmo em situações caóticas. Enquanto o barco balançava, o que aconteceu com Jesus? Barata voa, começa a correr para as colinas. Não, o que Jesus estava fazendo quando o barco balançava? Jesus estava o quê? Dormindo. Sabia controlar as emoções, estava lá tranquilão. Enquanto todo mundo estava azucrinando Jesus por causa de comida, Jesus, calma aí, quem tem alguma coisa aí? Aquele menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Multiplica os pães e dá para todo mundo aí. Jesus tranquilo, manteve a sua emoção controlada. O que Jesus fez quando ele estava diante de Pôncio Pilatos sendo julgado para ser crucificado? E Pilatos falou para ele: você não vai falar nada em sua defesa? E Jesus, que podia se defender, que podia argumentar, e ele seria solto, porque Pilatos queria libertá-lo. Mas ele sabia que o intuito dele era se entregar por nós, e ele se manteve como? Calado. Controlou as suas emoções, foi chicoteado, foi açoitado, e ele estava ali controlando as suas emoções, mesmo diante de uma crucificação. Então, amados, quando temos Jesus em nossos corações, tudo em nossas vidas passa a ser controlado por Ele, porque todo o controle está na mão de quem? Está na mão de Jesus. E quando nós recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito produz em nós um fruto. E uma árvore, ela é reconhecida pelos frutos que ela produz. Uma jaqueira não vai produzir banana. Uma bananeira não vai produzir jaca. Uma goiabeira não vai produzir mamão. Um crente, ele precisa produzir os frutos do Espírito Santo, amém? Peço que a igreja esteja abrindo suas Bíblias em Gálatas 5. Nós vamos ler de 22 a 25. Gálatas 5, de 22 a 25. Amém, igreja? Tem na tua Bíblia, fica tranquilo. Gálatas está aí. Leiamos, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Já os que vivem no Espírito, andemos pelo Espírito. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, encha-me do teu Espírito Santo, para que eu venha derramar sobre teu povo aqui o teu fluido. Fala através de mim, que venha palavras diretamente do teu trono, Pai, ao coração dos teus servos que estão aqui hoje. Usa-me de forma poderosa, Pai, que eu seja só um instrumento teu e fale as palavras que tu queres. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. A carta aos Gálatas nos fala muito a respeito do ministério do Espírito Santo em relação à vida cristã. Mas quem tem ministério é pessoa, pastor. É isso mesmo, o Espírito Santo é uma pessoa. O ministério do Espírito Santo começou. Da mesma forma que Jesus teve o ministério dele,
né, que começou aos 30 anos e foi até os 33, o Espírito Santo começou o ministério dele no dia de Pentecostes. E esse texto nos orienta a andar, viver e semear e colher o fruto do Espírito Santo. É muito importante nós entendermos, amados, que não são frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. E são vários gomos dentro desse fruto. Porque você pode pensar que cada uma dessas qualidades, aqui que o Espírito fala que é fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são cada um fruto diferente. Não, são todos gomos do mesmo fruto do Espírito Santo. Amém, igreja? Tá claro isso? Então, esse texto nos orienta a andar, viver e semear, a colher esse fruto. Talvez você tenha vivido uma vida inteira tentando controlar a sua vida de maneira incorreta. Talvez você tenha vivido uma vida inteira dando ouvidos à sua carne, para que sua carne deseja. E durante toda a sua vida tudo tem dado errado. Porque muito provavelmente você às vezes não pensa para agir, você não pensa para tomar suas decisões e começa a tomar decisões precipitadas em sua vida e acaba gerando brigas, confusões, discórdias em todos os locais que você vive. Você começa a ter confusão na tua casa, no teu trabalho, com a tua família, na escola, na faculdade, aonde você passou, aonde você está, sempre tem um rastro de problema de relacionamento, de discórdia e de confusão. E não era para ser assim, não é para ser desse jeito, amados. Não é isso que Jesus nos promete. E para que essa situação mude, para que esse tipo de coisa pare de acontecer, algo precisa mudar dentro de nós. Algo precisa mudar dentro de você. É tanta coincidência que por onde você passa tem tantos problemas. Será que o problema está só nos outros? E quando você vê, o rastro corre atrás de você. Tem aquele rastro de pólvora, sempre está onde você está. Será que isso é certo? E nós só iremos mudar a nós mesmos e as situações e as circunstâncias ruins que têm acontecido em nossa vida se nós dermos o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Só vai mudar a situação no momento em que você parar de tentar controlar a sua vida e dê o controle para o Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, dê o controle da sua vida para o Espírito Santo. E quando nós damos o controle de nossas vidas ao Espírito Santo, em primeiro lugar, recebemos o seu fruto. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Engraçado que os outros dois frutos, os dois gomos do fruto, estão no versículo 23. Tem uma separação aqui. Para que esse fruto nasça, amados, é necessário que antes a terra seja preparada. Depois é necessário você plantar a semente nessa terra. Depois é necessário cuidar da árvore, regando essa árvore diariamente para que esse fruto nasça. E esse comportamento amoroso, ele é resultado do poder do Espírito Santo mediante a fé e há um relacionamento estabelecido com o Espírito Santo. E quando nós nos relacionamos com uma pessoa, nós acabamos adquirindo traços daquela pessoa. É inevitável, a convivência nos transforma, amados. É impressionante. Eu lembro dos lugares que eu trabalhei e às vezes eu fico muito tempo sem falar com as pessoas que trabalharam comigo, foram meus colegas de trabalho, e de repente eles vêm falando comigo, falam as gírias que eu falava. Que eu fui militar e eu falo muito gíria da época que eu era militar ainda. Uma das gírias que eu muito falava é tá na onça, quando você está enrolado com alguma coisa. Aí eu falo, você tá na onça? Aí a primeira coisa que as pessoas me ligam, eu falo, tu tá na onça, Guido? Eu falo, é impressionante, cara. A gente deixa um rastro nas pessoas que nós convivemos. É impressionante como nós influenciamos. Aquilo fica.
Aquilo fica dentro de nós. Mesmo depois de tantos anos, o rastro da convivência ficou ali. E se você necessita ser transformado, a forma mais fácil disso acontecer é conviver com aqueles que você deseja ser. Como você deseja ser? Qual é o modelo de pessoa que você deseja ser? Você tem que conviver com uma pessoa assim. Com uma pessoa que você almeja ser. A convivência faz com que o tempo transforme aquilo que sentimos e aquele que nós somos. Quando você convive com pessoas, você vai ser transformado por elas. Nós somos produto das pessoas que convivem ao nosso redor. Isso é um fato. A Bíblia diz isso. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A Bíblia já revelava isso. E antes de conviver, meus amados, com uma pessoa na qual você se espelha, a primeira pessoa que você tem que chamar para a tua convivência, para o teu ciclo de relacionamento, é o Espírito Santo. A igreja precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa relacional e nós precisamos nos relacionar com essa pessoa transformadora. Você precisa convidar o Espírito Santo para dentro do seu lar e conviver com ele todos os dias. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus e o Espírito de Jesus está em Jesus e está em Deus. Eles são três e ao mesmo tempo eles são um. Só que esse ser relacional ele deixou aqui com livre acesso para nós. É através do Espírito Santo que nós somos transformados. Se antes de você conviver com o Espírito Santo, você sentia raiva e medo, agora você vai passar a amar. Se antes de conviver com o Espírito Santo, você sentia tristeza, agora você vai passar a ter alegria. Se antes de conviver com o Espírito Santo você era explosivo, agora você vai passar a ser paciente. Se antes de conviver com o Espírito Santo você sentia raiva e medo, agora você vai passar a amar as pessoas. Se antes de conviver com o Espírito Santo você vivia uma vida amarga e rancorosa, agora você vai passar a ser uma pessoa amável. É isso que o Espírito Santo faz. Se você antes de conviver com o Espírito Santo era uma pessoa infiel, você vai passar a ser uma pessoa fiel. O Espírito Santo transforma você numa pessoa que você era em outra. Dê o controle da sua vida para o Espírito Santo. Passe a conviver com Ele e receba o seu fruto. Amém? Em segundo lugar, quando damos o controle de nossas vidas ao Espírito Santo, temos domínio sobre as nossas emoções. Como eu falei, o fruto aqui ele é partido. No versículo 22 nós temos alguns gomos do fruto e no 23 outros. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Engraçado que contra as outras tem, né? Mas contra essas duas coisas, mansidão e domínio próprio, não há lei. O versículo foi partido aqui, não foi à toa. Nada na Bíblia é por acaso. Talvez muitos aqui, tanto homens quanto mulheres, vão se identificar comigo agora. Essa foi a parte que eu mais demorei para desenvolver na minha vida. Mansidão e domínio próprio. Porque como eu tive formação militar, a brabeza era algo que fazia parte do meu sangue. Eu fui treinado para ser um cara rústico. Eu fui treinado para isso. E eu entendi que aquilo ali entristecia o coração do Espírito Santo, amados. Eu entendi que aquilo ali entristecia a Deus. E essa foi a parte que eu mais demorei a desenvolver. Mas eu entendi isso. E eu passei a dar espaço para o Espírito Santo em meu coração e deixei que ele transformasse essas áreas da minha vida. Talvez você viva como uma pessoa grosseira, brava, que briga por qualquer coisa, tudo para você é motivo de confusão, não consegue ficar sem falar o que pensa e que fala para todo mundo o que você acha que vem na tua cabeça porque você se considera autêntico. Eu falo mesmo que vem na minha cabeça porque eu sou autêntico. E enche a boca. Se eu não falar, eu vou estar sendo falso. Se eu não falar, eu vou estar sendo falso. Eu sou autêntico. Aí enche a boca para falar esse tipo de coisa.
Tudo isso acontece por quê? Porque muitas vezes você não consegue se controlar, porque você ainda não recebeu o fruto do Espírito. Fere as pessoas que você ama, porque fala tudo que vem na tua cabeça. Talvez com esse seu jeito você tenha semeado muitos inimigos e poucos amigos. Certa vez eu ouvi de um pastor muito amigo meu a seguinte frase: sinceridade demais é falta de educação. Muita sinceridade com as pessoas às vezes é falta de educação. Nem tudo que é verdade, nem tudo que vem na tua cabeça é para sair na tua boca, rapaz. Nem tudo que vem na nossa mente, mesmo que seja verdade, é para sair aqui. É para tua língua professar. A palavra de Deus diz em Provérbios 17, 28, até o insensato passará como o sábio se estiver calado. Ou seja, existem momentos em que precisamos calar a nossa boca. Fala para quem está do seu lado, cala a boca. Não vou falar isso não. Mas tem momento que a gente precisa ficar quieto. Palavras certas, amados, ditas em horas erradas, passam a ser palavras malditas. Tudo tem o seu momento certo. Tudo tem a sua ocasião para ser falado. E tem coisas que não precisam ser faladas. Tem coisas que você vai precisar guardar para você, que não precisa sair da sua boca. Sabe por quê? Porque vai gerar divisão, contenda, briga, discórdia. É isso que você quer? Então mantenha essa tua língua dentro da boca, amado. Bênção de Deus. Pessoa abençoada, cheia da graça, da misericórdia. Não precisa falar tudo que vem na tua cabeça. Sustenta essa língua dentro da boca, porque você vai evitar muita confusão, muita contenda, muita discórdia se você for sábio. Até o insensato passa como sábio se ele ficar quieto. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito direta. E a boca do cristão, amado, ela só pode sair bênção. Não pode sair maldição da boca do cristão, não. Saber gerir as nossas emoções consigo mesmo e para com os outros é uma forma de inteligência. Isso é ter inteligência emocional. E na vida do crente, essa inteligência é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te traz domínio próprio e mansidão, inteligência emocional. E o fruto do Espírito que está brotando em nós é isso. E contra isso ninguém poderá te julgar, porque contra essas coisas não há lei. Domínio próprio e mansidão. Contra essas coisas não há lei. Não há quem te possa julgar se você for dessa forma, amado. É a Bíblia que diz, não sou eu. Dê o controle da sua vida para o Espírito Santo e tenha domínio das suas emoções. Amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus. E quando damos o controle das nossas vidas ao Espírito Santo, em terceiro lugar, crucificamos as nossas vontades. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com seus desejos. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, amados, nós temos duas opções: andar no Espírito e desse modo seguir a direção do Senhor, ou andar na carne fazendo as próprias vontades e assim experimentando as consequências de fracassos e sofrimentos. Porque é claro, se você der ouvidos à sua carne, você vai sofrer e você vai passar por fracasso. Isso é um fato. Os seguidores de Cristo precisam crucificar a carne, as suas paixões e seus desejos, amados. A palavra de Deus nos esclarece o seguinte: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a essa, acerca as quais vos declara, como antes eu já vos disse, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus.
Está em Gálatas. Seguir as vontades carnais, amados, é dar lugar ao maligno. É abrir brechas para que ele atue e roube a tua comunhão com Deus e atue diretamente, te tirando da salvação. Todos nós somos constantemente confrontados para seguir o desejo da carne. A tua carne vai te chamar para o pecado todo dia, amado. Todo dia você vai ser confrontado a isso. Mas cabe a cada um não se submeter a esses desejos e obedecer somente ao Senhor. Por isso, nós temos que levar uma vida de vigilância e oração. Fala para quem está do seu lado, ore e vigie. Talvez você tenha vivido uma vida ruim até agora, com problemas em várias áreas. Você tem problema na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Faz uma autoanálise agora e verifica se você tem usufruído de uma vida plena. Verifica se você tem vivido tudo o que Deus preparou para você viver. Ou está faltando alguma coisa? Você autoanalisa agora. Vê se você precisa mudar. Verifica. Faça uma autoanálise. Tem algo que eu preciso mudar? Porque eu estou passando por isso aí que o pastor está falando. Eu não estou vivendo uma vida plena, não. Está faltando alguma coisa na minha vida. Eu preciso de algo mais. Eu preciso mudar alguma coisa. Tem alguma coisa na minha vida que não está certa e eu preciso mudar. Talvez ter dado voz às paixões, aos desejos, tem feito a sua vida ficar empatada. Nunca melhora. Nunca sai do lugar. E às vezes você regride. Certa vez eu conheci um homem que ele era apaixonado pela noite, apaixonado por bebida, por cigarro. Eram coisas que esse homem ele não conseguia largar. Só que por Deus e pela família dele, ele abdicou dessas coisas, ele renunciou a essas paixões e hoje ele é um pastor. E vive uma vida plena, cheia de alegria com a sua família. Ele viveu nos últimos 7 anos coisas que ele não tinha vivido em 40. Porque ele abdicou mão das paixões para viver para Deus. Ele renunciou às paixões dele para deixar que Deus vivesse dentro dele. Talvez você só tenha perdido tempo na sua vida porque você não consegue renunciar às paixões que estão dentro do seu peito. Eu nunca vi ninguém, amado, que tenha renunciado algo por Deus, que não tenha recebido a sua devida recompensa. Todo mundo que renuncia a algo por Deus é recompensado por Ele, porque nós servimos a um Deus galardoador. Ele é um Deus de recompensa. É um Deus que recompensa aqueles que renunciam para viver em favor dEle. E um Deus que tem prazer em recompensar os seus filhos, amado. Ele só quer o quê? Que você renuncie a algo que está te fazendo mal. Ele não quer que você renuncie a algo que está te fazendo bem, não. São coisas que te fazem mal. Bebida, cigarro, cachaça, noitada. Isso faz bem para quem? Isso só faz mal para as pessoas. Chega na quarta-feira de cinzas, estão lá os farrapos humanos, cheios de ressaca, destruídos, uma tristeza que não tem fim, porque não querem renunciar. Dê o controle de sua vida ao Espírito Santo. Renuncie às suas paixões e desejos. Amém? E quando nós damos controle de nossas vidas ao Espírito Santo, em quarto lugar, passamos a andar por Ele. Verso 25. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar pelo Espírito, amados, significa viver de acordo com o Espírito de Deus. E quando Paulo diz que deveríamos não somente viver pelo Espírito, mas também andar pelo Espírito, parece que ele viu uma diferença entre viver e andar. Penso que essa diferença ela se baseia no fato de que o Espírito não equivale estar necessariamente no fato de que ter o Espírito não equivale a estar necessariamente no Espírito. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar.
Vou exemplificar para vocês. Se uma pessoa, ela tem uma casa, mas ela está de férias, a passeio, e não está nessa casa, ela não deixa de ter essa casa é dela. Essa casa continua sendo dela. Mas ela estando de férias, ela não estando dentro daquela casa naquele momento, ela consegue usufruir dos benefícios que tem naquela casa? Não, porque ela não está ali, ela saiu, é a mesma coisa. Todos que creem e que seguem a Jesus e têm o Espírito, mas andar no Espírito equivale a ter o Espírito em atuação dentro de si, operando e pronto para operar. O que eu quero dizer com isso? Nos relacionar com o Espírito Santo interfere diretamente a forma eficaz como o Espírito Santo atua. O que eu quero dizer com isso? Quando você ora por uma pessoa, Deus te ouve, aquela pessoa é curada. Quando você ora por uma pessoa que está endemoniada, Deus te ouve, aquela pessoa é liberta. Quando você ora por uma pessoa que está precisando de porta de emprego, Deus te ouve, aquela porta é aberta. O que aconteceu? O Espírito está atuando através de você, amém? Aquele que anda no Espírito é revestido de sabedoria. A pessoa que anda lado a lado com o Espírito consegue colocar seus conhecimentos em prática de forma eficaz. Sabedoria é saber usar o que você tem de inteligência de forma eficaz. Porque existem muitas pessoas que são inteligentes, mas não conseguem usar a sua inteligência. A sabedoria faz isso. Essas pessoas que têm a sabedoria do Espírito Santo, ela dá palavras de consolo na hora oportuna, ela dá palavras de encorajamento para os seus irmãos, e de sua boca não sai nenhuma palavra que desagrada ao Senhor. Essa é uma pessoa que anda pelo Espírito. Uma pessoa que anda pelo Espírito é cheia de temor pelo Senhor. Ela se afasta do pecado, fica em vigilância constante para que o pecado não se aproxime dos seus olhos, nem da sua mente, nem do seu coração. Ela passa o controle da sua vida para o Espírito Santo e começa a andar por Ele. É isso que acontece. E talvez você tenha vivido até hoje, amados, uma vida de desequilíbrio. Brigas, confusões, discórdias, desavenças, falta de paz. E você não consegue entender por que você está passando por isso. Porque as coisas na sua casa, com sua família são assim. Por que as coisas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade são tão turbulentas? Sabe por que essas coisas acontecem? Sabe por que essas coisas acontecem, esse tipo de coisa? Porque falta Jesus. É a falta de Jesus. Eu lembro que alguns anos atrás, as festas na casa do meu pai, da família do meu pai, sempre terminavam em confusão. Meu pai morreu em 2014, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Sempre terminavam em confusão as festas na casa do meu pai. Só que era impressionante que eu nunca vi nenhuma confusão. Porque enquanto eu estava ali, as confusões não aconteciam. Nada acontecia enquanto eu estava naquele ambiente. Não tinha confusão, todo mundo se entendia, não tinha discórdia, todo mundo se dava bem, todo mundo ria, todo mundo ficava alegre. Eu saía, a confusão acontecia. Era impressionante. Só que Deus me revelou. Sabe por que a confusão não acontecia? Porque quando você estava ali, Jesus estava ali contigo. Quando Jesus está no ambiente, não existe confusão, não existe bagunça, não existe briga. Jesus não é um Deus de confusão. E onde que Ele está, não tem briga, não tem discórdia, não tem contenda. Quando eu saía, Jesus saía comigo. Aí começavam as brigas. Porque aquelas outras pessoas da minha família não tinham Jesus. Era impressionante. Foram vários e vários casos. Eu ia para a festa, tudo bem, no outro dia, e tu sabe o que aconteceu? Fulano brigou com ciclano, Bertano brigou com... Eu falei, meu Deus do céu, está tudo bem quando eu saí de lá. Era porque Jesus estava lá enquanto eu estava lá. É assim que funciona, amados. E quando Jesus sai, a paz vai embora junto com Ele. Talvez você tenha se identificado com o que eu acabei de falar, e você está vendo que falta Jesus em você. E você precisa levar Jesus para sua casa hoje.
Porque talvez você não esteja aguentando mais esse ritmo de confusão, de discórdia, de contenda dentro da sua casa. E é possível você levar esse Jesus para sua casa hoje. Dê o controle da sua vida para o Espírito Santo hoje. Reconheça que Jesus é o único e suficiente Salvador para a sua vida. E veja você e sua família sendo transformados.